Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Palestra com Rafa, que surge no momento de raiva absurda. 4-0 contra o Novo Horizontino, de 2025 pra cá só desgraça. E eu fico pensando, cara, o que o Abel precisa fazer pra cair? E aí eu fiquei com essa pergunta, cara, de 2015 pra cá, o que os treinadores do Palmeiras fizeram pra cair? Quais foram as últimas partidas? E agora eu vou refrescar a minha memória e a sua com esse vídeo. E já não esquece de dar like, se inscrever no canal, compartilhar, porque, pô, o canal começando agora, eu vou trazer muita informação e entretenimento. E você tá com a intimidade, você tá na minha cama, você tá no meu quarto, na cama com o Rafa. Se inscreve aí, pô, pra ajudar nós. A gente já começa com o Oswaldo de Oliveira, que é o começo da reformulação desse Palmeiras. Vem com o Alexandre Matos, com o Cícero de Souza. Cara, o Palmeiras contrata 1 bilhão de jogadores, mas ele consegue formar um time muito competitivo que vai muito bem no Campeonato Paulista. O Oswaldo sempre foi muito bem em clássico. E ele consegue chegar na final, só que perde nos pênaltis pro Santos. Cara, que lá foi uma tristeza, Ave Maria, cara, que tristeza. Essa foto aí, mano, aperta muito o meu coração. Só que no Campeonato Brasileiro ele começa muito mal. Em 6 jogos ele ganha apenas 1 e é justamente contra o Corinthians na despedida do Valdívia lá em Itaquera. Mais uma vez ele muito bem em clássico. Só que aí na sequência ele empata com o Inter em casa e perde pro Figueirense fora. E aí ele cai. Surge o Marcelo Oliveira. Cara, o Marcelo Oliveira, bicampeão brasileiro, veio pro Palmeiras com o status de medalhão. Ele começa muito bem, goleia o São Paulo de 4-0. Só que, cara, depois tudo desanda. Inacreditável que o Palmeiras jogava mal. Foi passando na Copa do Brasil aos trancos e barrancos. Ele colocou o Dudu como meio armador, Robinho de ponta. Cara, era um desastre. E o Palmeiras chegava naquela final da Copa do Brasil muito, mas muito inferior ao Santos. Só que o Santos, não sei porquê, decidiu adiar a final da Copa do Brasil. Fez com que o Palmeiras se preparasse melhor. O Marcelo Oliveira começou a dar mais minuto pro Gabriel Jesus e o Palmeiras chega na primeira final da Copa do Brasil jogando merda nenhuma. Cara, a gente tomou um sufoco. O Nilson quase fez 2-0. O Palmeiras jogou mal demais. Só que a gente consegue reverter o placar no Allianz Parque e ganhar nos pênaltis. E ali era para se encerrar o trabalho do Marcelo Oliveira. Pô, lá em cima, sendo campeão, mas não. Decidem manter ele em 2016 e, cara, ele vai muito mal. Mano, o Palmeiras chegou a brigar pra não cair no Campeonato Paulista. E na Libertadores, na volta do Palmeiras na Libertadores, o Palmeiras vai muito mal. Num grupo que tinha River do Uruguai, Nacional do Uruguai e Rosário Central. Ele empata com o River lá, ganha do Rosário num sufoco em casa e perde pro Nacional do Uruguai. E é aí que ele é demitido. O Cuca chega. O Cuca chega jogando mal demais também. São 4 jogos e 4 derrotas, uma delas pro Água Santa. Goleada, humilhação absurda. Tomara que tenha chegado no fundo do poço, porque de lá você não passa. E se não chegou ainda, tem um pouco mais para ir. Isso que é o pior que pode acontecer. E aí ele começa a reformulação do elenco. Ele começa a mexer em algumas peças. Ele tira o Robinho, ele faz uma troca com o Cruzeiro, que vem o Fabrício, o Fabiano. Ele pede pro Palmeiras, depois do Paulista, contratar o Tietê. Depois pede o Mina. No meio do Campeonato Paulista, ele pega o Roger Guedes. Ele chega na semifinal do Campeonato Paulista, faz um jogo muito duro com o Santos. Em 2 minutos ele empata um jogo que estava 2-0, é eliminado. E ali começa a era Cuca, quando ele fala a seguinte frase: seremos campeões brasileiros. Eu podia ficar quieto aqui e não falar nada, mas se eu você mesmo, nós vamos ser campeão brasileiro, nós vamos buscar, não é demagogia, nem ofensa, nenhum outro time, é porque nós vamos buscar isso. Aquele ano todo o Palmeiras joga bem, só que a imprensa ali apelida de Cuca Ball. Infelizmente, ele não continua pro ano seguinte. Ele fala que quer sair por questões pessoais.
Em 2017, para mim, é um marco, porque o Palmeiras forma o primeiro grande elenco. Vem o Felipe Melo, Michel Bastos, Guerra, Borja, vem o Keno, já tinha o Roger Guedes, já tinha o Dudu. Cara, um grandíssimo elenco do Palmeiras, só que o Eduardo Batista não consegue colocar isso a campo. Ele vai até bem no Campeonato Paulista, vai bem na Libertadores, só que é muito naquela do time competitivo que não desiste. Não tinha um grande futebol. Tanto é que tem a virada contra o Peñarol. Só que, por exemplo, ele cai no Paulista para Ponte Preta, ele perde 3-0 lá em Campinas, não consegue reverter. E aí, na Libertadores, que tem aquele grande momento, né, da virada no Uruguai, quer abrir a coletiva, Edu? Quer abrir a coletiva? Quer abrir a coletiva, Edu? Pergunta de futebol. Muito neguinho querendo aparecer. Muito neguinho querendo aparecer. O Willian não jogou por causa disso. Mesmo com esses grandes momentos da Libertadores, ele cai num jogo de Libertadores contra o Jorge Wilstermann lá, 3-2. Em 2017, o que ficava ali aterrorizando o Eduardo Batista era o Cuca que volta. O Cuca volta com uma cara de cu absurda. Cara, o Cuca volta muito desmotivado, parece, na primeira entrevista coletiva dele. Tem um brilho ali no começo, que ele já faz logo um gol de jogada ensaiada. Mas o trabalho do Cuca não anda. Ele briga com o Felipe Melo. Esse cara é covarde, mau caráter, enfim. Mentiroso, falou uma coisa, até fica ligando pra imprensa, falando um monte de coisa. Porque por enquanto eu tô falando, quando eu falar, eu vou rasgar ele no meio. É um desastre, ele cai na Copa do Brasil, cai na Libertadores, não consegue ir bem. E ali o trabalho dele desmorona, só que ele tem uma coisa boa, que ele traz o Deivinho. O Cuca é o cara que fala, eu quero esse jogador, e o Daverson aparece. Mas mesmo assim, com o Deivinho, o Cuca não resiste a um 2-2 no Pacaembu contra o Bahia. E aí vem o grande projeto Roger Machado. Eu acho que o Roger fez um bom trabalho no começo. Ele faz o Palmeiras jogar um futebol envolvente, ofensivo, com posse de bola, com Lucas Lima, Borja fazendo muito gol. É o primeiro treinador que faz o Borja fazer muito gol, artilheiro do Campeonato Paulista. Na Libertadores ele faz a melhor campanha da fase de grupo. E ali se inicia esses anos todos o Palmeiras fazendo a melhor campanha. Só que o trabalho dele fica condicionado ao final do Campeonato Paulista, que ele perde pro Corinthians em casa. E no Campeonato Brasileiro ele vai muito mal. Ele é demitido num Palmeiras e Fluminense a 8 pontos do Flamengo. E aí vem o Felipão de surpresa. E cara, o Felipão vai muito bem, ele monta 2 times, um pro mata-mata e um pro pontos corridos. Cara, ele consegue chegar no mata-mata e consegue chegar nos pontos corridos. Ele lidera o Campeonato Brasileiro, consegue tirar essa diferença de 8 pontos e chega na semifinal da Copa do Brasil e da Libertadores. Só que ele não consegue ser campeão nem da Copa do Brasil nem da Libertadores, mas ganha o Brasileiro. O trabalho do Felipão foi impecável aquele ano. Em 2019 ele começa muito bem, só que eliminado no Campeonato Paulista pro São Paulo dentro de casa. E aí o Campeonato Brasileiro, pô, é absurda o início do Campeonato Brasileiro do Palmeiras de 2019. São 8 vitórias e um empate. E aí tem a pausa para a Copa América. E aí o mundo do futebol brasileiro virou. Porque o Jorge Jesus veio pro Flamengo. Na volta da Copa América, o Palmeiras, que era líder, ele cai para 5º colocado. O Felipão é eliminado de tudo. Libertadores dentro de casa contra o Grêmio. Na Copa do Brasil. Enfim, não anda mais o trabalho dele. E ele é demitido justamente contra o Flamengo no Maracanã. Todo mundo falando de futebol bonito, futebol envolvente, que tem que jogar mais propositivo, com mais posse de bola, lá no campo de adversário. Jorge Jesus no Flamengo, São Paulo no Santos, o Palmeiras me traz o Mano, que obviamente não ia dar certo, a torcida já começou uma campanha Mano não. Enfim, o trabalho dele, ele brigou ali nas primeiras posições, mas não foi nada além disso, e ele é demitido justamente contra o Flamengo no Allianz Parque. 2 vezes o Flamengo demite o treinador do Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2019.
pensando nesse futebol atual, de posse de bola, de chegada no ataque, de marcação, pressão, o Palmeiras me traz o Luxemburgo, que por muito tempo levou os méritos de o Luxemburgo que trouxe a base pro profissional. Não. Antes mesmo do Luxemburgo ser contratado, os diretores do Palmeiras já falavam que a base teria que ser a principal característica do time em 2020, porque o orçamento do Palmeiras estava mais apertado e porque tinha muito moleque bom ali. Então, antes do Luxemburgo ser contratado, já tinha muito moleque já para subir. O que ele realmente chamou para o time principal foi o Danilo, ali totalmente mão do Luxemburgo. E cara, o Luxemburgo fez um futebol péssimo no Palmeiras. Tanto é que na final do Campeonato Paulista, que ele foi campeão, valeu, muito obrigado Luxemburgo, contra o Corinthians em casa, ele fala que para ganhar do Corinthians ele teve que fazer um futebol feio. O Luxemburgo ele fica 20 jogos sem perder. Cara, tudo com empate, tudo jogando muito mal, tudo contra time fácil. Ele é o primeiro treinador a perder pro São Paulo no Allianz Parque. Tudo bem que teve todo aquele caso da Covid, que foi uma situação nova, mas o trabalho dele, na minha opinião, foi um desastre. E ele é demitido justamente contra o Curitiba. Em casa pode perder de 3-1. Eu acho que eu consegui refrescar a memória de vocês, porque pode ser que esteja se aproximando da gente aumentar essa lista. Faz tempo que a gente não ventila, né, a história de demissão de treinador, de trazer novo treinador, especulação. Será que está próximo o final de ciclo do Abel Ferreira? Será que já acabou? O que será que vai dar de Abel Ferreira? Não sei, se eu sei que eu estou estressado. Não se esqueça de inscrever no canal, de dar like, de compartilhar. Ajuda esse canal aqui a crescer, porque eu vou trazer muito conteúdo para vocês aqui no YouTube e em outras plataformas, como live, enfim. A gente vai se comunicando através das redes sociais que vão aparecer aqui embaixo. Valeu!